Por que tudo aqui acaba? Queda dos anjos e a tentativa de construir homens reais. E as farsas sagradas e literais. Por que tudo acaba? Nesse lugar que a gente crê que vê. Né? Esse entorno. Né? Você está aqui, você tem uma abrangência até onde o seu olhar pega dentro da gama da luz visível e você pensa que isso aqui é a realidade. Aí você se envolve com isso e a maioria só tem isso mesmo, né? Acredite. É muito real porque quando você só tem, né, arroz, você tem que criar receitas com arroz, né, o mais apetitoso possível. Você não pode nem pensar, cogitar em outras coisas, porque você não tem. Então você se vira com o arroz, né, com o básico. O arrozinho queimado no fundo. Mas por que tudo acaba? Né? Nesse universo aqui, se nós temos algo perene, eterno, que é sempre o mesmo, está no coração. Né? O problema é o seguinte, os ricos também vão para a cadeia. Né? E o nosso milionário aqui está preso em nós. Né? E não consegue fazer muita coisa lá fora. Nós se apegamos nessa forma 3D, né? No volume. Pode ver que tudo que a gente olha para uma pessoa, como ele é gordo, como ela é gorda, como ele é magro, como ele é magra, né? Como ela é linda, nossa, como ela é feia, como ele é alto, como ele é forte, como ele é magro, como ele é fraco. Né? Nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo casca. Né? E pode ver que quando você só vê casca, há desperdício, porque, por exemplo, numa ceasa da vida, uma fruteira, né? Eu mesmo, quando eu já passei necessidade, o que eu fazia? Eu pegava todas as frutas descartadas e eu via que eram descartadas por, né, motivos fúteis, né? Obsoletos, como uma manchinha, um buraquinho que entrou uma larvinha. Né? Você tira aquilo ali, secciona, você tem quase 90% da fruta, né, de graça para você. Né? Porque a grande maioria em nós, que a gente não vê, é valor. Mas esse valor não se vê quando a casca não tem os padrões que a gente criou, né, de percepção, e não adianta lutar contra isso agora. Por que tudo termina? Né? Tudo, relacionamento, famílias, corpo, saúde, alegria, né? Festinha agora, amanhã você está chorando. Porque tudo já tem uma coisa chamada entropia, inclusive é uma lei que tem na física. É aquilo, por exemplo, um objeto metálico na intempérie, você não usou, você não tocou, e se tocar vai ser pior, ele enferruja. E percebo que é onde ainda o homem, não os animais, toca, esse processo ele se abrevia muito mais rápido. Percebo isso. Onde você bota a mão, uma maçaneta, onde você toca, tá tudo meia boca hoje, pode ter certeza, porque o seu ácido úrico dá um jeito de corroer tudo. Nós já somos corrosivos, né, de natureza. Mas a lei da entropia está onde? Está no DNA, para ter certeza que todo mundo aqui um dia vai sucumbir, para baixar a cabeça de novo, para aqueles que vão escolher para te voltar aqui de novo e tu acumular mais energia com sentimentos, emoções, com trabalho, né, movendo a terra, né, tentando, né, de forma bem, você bem chulo, escrava, né, pegar e transformar o planeta de acordo com a vontade dos deuses. Né, deuses. Né? Nada contra deuses, porque existem também os deuses reais que estão fora da bolinha. Então, como dizia o nosso amigo Jean-Val Elan, né, que eu ando seguindo muito os raciocínios dele e indo atrás do que ele fala, para ver se, né, eu só aceito aquilo que eu comprovo.
Eu ouço e vou atrás. Se eu comprovar para mim mesmo, eu respeito a opinião do outro. Senão, não deve valer para ninguém, não só para mim. Em que ele diz que a gente já vem com o germe da nossa morte. Tudo tem, né, o germe da sua morte. O que tem menos entropia é o reino mineral. O mineral, tanto é que você vai acabar, você vai ter milhões de vidas, suas ossadas antigas vão ficar para trás, né? Mas por que isso acontece? Porque a morte já está inserida naquilo que nasceu. Então ele deve morrer. E nisso gera o medo da morte gera a crença, e você não sabe para onde, né, direcionar os seus pensamentos, né? E você quer acolhimento e você vai fazendo troca. Então você é massa de manobra, né, boiada. Enquanto tiver, né, o problema é época de vacas magras, né? Como é que o pessoal vai se alimentar lá, né? O pastor. Porque vai chegar uma hora que você vai se esvaziar. Mas daí o que acontece, né? Para isso terminar, me cai seres que não têm esse tempo de vida nosso. Eles também não são eternos porque estão dentro da bolha ainda fechada, né? No quaternário inferior. Estude lá em Teosofia, vocês vão entender. Não vou explicar tudo de novo. Porque já tem, né, a Teosofia explicando muito bem isso. Muito mais que qualquer um de nós aqui. Eles tentaram se introjetar na humanidade para ver se a humanidade durava mais um pouco. Para dar tempo, pelo menos, de entender o processo. Quem são esses? Eles são chamados de rebeldes, da mesma forma que um ser que ele não aceita crença em um Deus conceitual, religioso, ele vai se tornar, aos olhos dos outros, um ateu, um cético, ou alguém que blasfema, né, contra a divindade, né, contra o sagrado, o Altíssimo. Esses seres se rebelaram por quê? Porque eles vieram fazer o que nós estamos fazendo nesses conteúdos. Reivindicar o verdadeiro livre-arbítrio, que parece não existir. E em síntese não existe, na prática. Ele existe fora daqui. Quanto mais fora daqui, mais livre-arbítrio. Coloque isso na sua cabecinha. Então eles vêm e tentam, né, para ver se dá um tchan, né? É aquele negócio lá da queda do paraíso. Só que o engraçado que a queda dos anjos, segundo o livro de Enoque, né, eu gosto de trazer alguns contextos aqui, data o acontecido há cerca de 3.500 anos AC, né, antes de Cristo. E 3.500 antes de Cristo, também por coincidência, foi a descoberta humana da escrita. Os primeiros hieroglíficos em cavernas datam da mesma época. Então é muito engraçado porque queda dos anjos e escrita, né, atualizados entre eles. Claro, porque agora o homem já tem o gene da comunicação e ele poderia registrar isso. Mas não deu certo. Esses foram vistos como demônios, da mesma forma que aquele que nega Deus aqui, ele volta para lá, vai para o limbo, o umbral dos espíritas, né? Sofre ao quadrado que já sofria, volta, sofre de novo, paga de novo o que ele pagava antes. Então é um ciclo vicioso e alguém deve estar se favorecendo com isso. Os anjos é a mesma coisa, né? O próprio Enoque se chocou, né, quando pega, veja, uns seres que tinham boa intenção, eles queriam dar um jeito na humanidade, hoje estão trancafiados, né, podemos, né, ser bem sinceros, não é uma prisão em si, mas uma prisão energética que os próprios anjos, que foram criados por um pseudo-deus, não conseguem, né, se libertar daquilo ali, estão presos também como nós na matéria. Se ele faz isso com os anjos dele, o que sobra para nós, né? Porque nós ainda temos, né, uma preciosidade muito maior, é muito melhor, né, pegar o rei e encarcerar, pegar o general, né, porque cada um tem um no coração, do que tu pegar soldadinhos, né, milico.
Então tentaram e a coisa está cada vez pior. Aí começa a prova disso na farsa literária sacra, que a gente tira como, né, a própria gnose contemporânea está pegando a Bíblia, né, dos cristãos e pegando assim como se fosse um viés, sendo que na verdade é um viés de negatividade e negacionismo. A única coisa que dá para usar. Por quê? Vou dizer agora. Como no livro dito de Isaías, né, lá contextua assim, que numa época milenária, então vamos contar assim, a partir da sua escrita, né, 1000 anos para frente, haverá o verdadeiro reconhecimento de Deus, né, do Deus verdadeiro, que é uma mentira, porque até hoje ninguém entendeu esse Deus verdadeiro, está cada vez mais, né, difusa a coisa, nebulosa, e o fanatismo ainda é cada vez mais, né, dominador nesse globinho aqui, esquecido por Deus, né, até pelo próprio Deus que o criou. Não estou falando do absoluto, não confundam, né, tem que sempre separar aqui para não dar confusão e não ser mal interpretado por pessoas, né, com as suas secções aí de crença. Aí lá também diz sobre que no futuro, não muito longínquo, haverá prosperidade, outra mentira, né? Cada vez é mais escassez, o planeta está indo para o saco, haverá compreensão, haverá justiça, não haverá engano, não haverá trapaça, e o mundo será a nova Jerusalém, né? E lá também fala de Jerusalém como será uma terra pacífica e todos os povos, né, se direcionarão ao seu exemplo. Olha o que está acontecendo atualmente, né, 2000 anos depois. E vocês ainda querem, né, acreditar que vocês estão sendo guiados esse tempo todo? Paz e bênção a todos.